Prazer receber você aqui. Tava com saudades de você, viu? Eu também, viu, Duda? Toda a equipe aqui da TV Prevê, Samuel, todos. Uma alegria estar aqui, viu? Bom ano, né? E para nós também. Primeira vez esse ano, se Deus quiser, bastante coisa juntos aí. A TV Prevê tem um carinho, um respeito pela carreira do Arnaldo, que é nosso amigo da TV há décadas, muito grande. Qual o motivo de você estar em Bauru hoje? Olha, bastante coisa, viu, Duda? Começou cedinho, eu fui ali no distrito de Tibiriçá, onde nós temos aqui um polo de piscicultura. Muitas vezes as pessoas de Bauru talvez não saibam e da região também, mas é um polo que foi muito inovador. Ali eu vi hoje os alevinos começarem com meia grama, depois de 10 dias adquirirem 10 gramas, aí tem mais uma outra ração diferenciada, mudam de tanque, saem com 25 gramas, depois de 20 dias ganham 1 grama por dia e aí vão lá para o Tietê, tanque rede, Duda, onde são tirados depois para ser processados e servir de alimento com peso médio de 900 gramas. É a tilápia. É a tilápia do Nilo, não é? Isso mesmo. É uma coisa maravilhosa. O governador pediu desde o comecinho que eu desse muita atenção à piscicultura, porque ele compreende que é algo de implantação muito rápida e importante. Nós também temos certeza. E ele tem também uma outra missão, contar um caso que talvez você não saiba. O governador, o pai dele era médico veterinário. Foi funcionário da Secretaria da Agricultura durante 40 anos. O governador, até os 16 anos de idade, morou na zona rural. E o pai dele tinha como grande paixão a piscicultura. Então ele fala que é até um pleito de reconhecer o pai dele e tal. Esse grupo, que tem aqui o Pili, por exemplo, como um grande empreendedor, muita gente de Bauru conhece, com várias pessoas aqui, esse grupo hoje produz, é um dado espetacular, esse grupo produz ano 100 mil toneladas de peixe. Tá certo? Não só com essa unidade, lá com o trabalho em Arealva e de uma forma geral. Então nós fomos isso, tem um grande programa, ó, você vai ouvir falar mais disso, viu, Dudu, se Deus quiser. Muito bom. Proteína animal, essa é mais barata para ser produzida mais rapidamente. E agora o mesmo sistema que existe na avicultura, eu sei que falando aqui, eu estou falando para muita gente, pederneiras, de lençóis, a nossa TV Prevê cada vez mais desenvolvida e implantada aí, e tem muita avicultura aqui na região. Aquele pequeno proprietário, ele pega ali o pintinho, engorda junto com a ração, vai funcionar assim também no peixe. Vai receber o alevino, ração, engorda e depois por processamento. Estou muito animado com isso. Depois disso, você está perguntando como é que foi o dia? Fui à prefeitura e fiz ali, consolidei uma parceria, foi coordenada pelo Arnaldo Ribeiro, chefe de gabinete, meu querido amigo, presidente do PPS aqui. Teve uma participação também muito importante, a Lázara Gazeta, tá certo? Que é secretária do Meio Ambiente, e nos juntamos, eu e o Rodrigo, e hoje eu entreguei 2.000 mudas de plantas frutíferas, das mais variadas espécies, que começam a ser plantadas aí em praças e logradouros públicos para poder ter arborização, é bom, Bauru precisa, e uma arborização com qualidade com essas árvores frutíferas. Desde ontem vocês filiaram o secretário de Esportes de Bauru, então eu gostaria que você falasse dessa filiação do Roger e o que o PPS pretende nas próximas eleições para prefeito de Bauru. Ou ainda, eu sei que as conversas estão fervendo semanalmente, as coisas estão mudando. Qual a realidade do papel do PPS nas próximas eleições de Bauru? Olha, Dudu, eu acho que o PPS vai ter um papel muito ativo e vai ter aí um grande papel nas eleições de Bauru. Primeiro, me permita dizer que hoje, como você é apaixonado pelas coisas, quer ver as situações se resolverem, é muito difícil você pensar uma cidade fora do contexto da conjuntura econômica, política nacional. Então o PPS que atua em Bauru é o mesmo PPS que atua comigo na Secretaria da Agricultura, junto com o governador Alckmin, ou que atua lá em Brasília. E lá em Brasília, o PPS tem sido um partido de firme oposição. Não por circunstâncias, mas uma linha que o PPS adotou há muito tempo. Então a imagem do PPS é uma boa imagem, de um partido coerente, de um partido que tem um compromisso ético muito acentuado. Então, acho que isso nos impulsiona. Isso aqui em Bauru fica mais forte porque o nosso
presidente aqui, o Arnaldo Ribeiro, que eu acabei de mencionar, tá certo? Tem dado ao partido aí uma organização que tem sido muito importante e que tem nos permitido colher resultado. O Roger se filiou. O Fernando, um advogado que é uma das maiores lideranças da OAB, também filiado conosco, acho que pode ter um grande papel nas eleições. Nós temos o Malandrino, que foi aqui do Ciesp, foi coordenador, se filiou também ao PPS. E um sem número de pessoas que já haviam se filiado num período anterior. Então, o PPS tem uma das chapas que, com todo respeito aos demais, deverá ser uma das chapas mais ativas, mais consistentes de candidato a vereador. E nós temos liderança. Nós temos uma liderança como o vereador Moisés Rossi, que é muito querido por todos nós, faz um papel importante. Nós temos o Arnaldo Ribeiro, que é uma liderança emergente aqui, com o seu jeito, que você sabe, muito de fazer a conciliação, de fazer as coisas cavalheiro na verdadeira acepção do Uma pessoa termo. muito gentil, né? Mas uma gentileza, de vez em quando as pessoas falam, gentil é um banana. Não. Ser gentil é ser educado, delicado. Claro. Mas tem opinião, tem firmeza e consegue fazer isso de uma forma muito habilidosa. Então, são fatores que me fazem ter certeza que o PPS vai ter um papel muito importante, bacana nas eleições municipais, compondo chapa e lançando aí um grupo de vereadores que eu acho que vai nos permitir... Candidato próprio a prefeito, talvez não. Olha, candidato próprio, o partido ainda não discutiu isso. Porque todo partido fala isso, né? Nós vamos ter candidato próprio. Você olha... coligação, não é para valer, né? Claro. Os tempos que nós estamos vivendo, Duda, eu acho que todo mundo tem que ter percepção, né? O povo está cansado dessas jogadinhas. Sabe assim, uma pessoa fala assim, não, eu não sou candidato, mas eu estou disposto ao sacrifício. Sabe aquela coisa? Nós precisamos ser transparentes. Acho que o PPS não tem hoje, tá certo? Uma pessoa que seja candidato a prefeito. Mas o PPS, por ter essa postura, vai ter um papel muito ativo no sentido de aglutinar uma chapa, de ser um elemento que possa soldar aquilo que seja uma chapa para valer competitiva aqui em Bauru. Arnaldo, a crise está aí, a arrecadação de impostos caiu no país inteiro. Até que ponto o governo do Estado foi atingido por essa crise em termos de arrecadação? Profundamente, duramente. Nós sabemos que o ano passado o Brasil diminuiu 3,6% e o setor industrial caiu 8%. A queda da atividade econômica só não foi maior porque o nosso setor agropecuário, para usar um trocadilho, salvou a lavoura. No estado de São Paulo, a agricultura é importante. Eu sou secretário da Agricultura, apaixonado pelas coisas que faço e acho que temos muitas coisas que fazer. Mas não há dúvida, e os números demonstram isso, que o maior percentual do produto interno bruto de São Paulo, da produção de São Paulo, se deve à indústria. A indústria caiu 8%. E quando você cai... São Paulo é a mola atividade mestra da indústria, né? Então, e caiu 8%, aqui em São Paulo de uma forma mais dramática, e quando você faz hoje a mensuração da atividade econômica, há uma relação de 1,3 em relação à arrecadação de impostos. Explica, Arnaldo. Quando uma empresa vai mal, a primeira coisa que ela corta, e eu não estou criticando, hein? Estou até respeitando e compreendendo. A primeira coisa que ela corta são os impostos. Claro. Posterga os impostos, dá um jeito de empurrar mais para diante os impostos. Depois, o fornecedor, para em último, pensar em sacrificar o seu quadro funcional. E está correto que seja assim, você pensa assim, verdade, todos pensam que são empreendedores. Então, quando a indústria cai 8%, no estado de São Paulo caiu mais, e nessa caída, a arrecadação de São Paulo voltou ainda mais. A arrecadação que São Paulo vai ter esse ano é a arrecadação correspondente ao ano de 2011. É verdade. Tá certo? O que é surpreendente nisso? Se a arrecadação caiu tanto. É que São Paulo não esteja fazendo como está fazendo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda não pagou o 13º para o funcionalismo. E o governo de Minas Gerais, eu não estou falando do Piauí, eu estou falando de estados que são poderosos, próximos, do sul, do sudeste. Não estou falando de uma situação delicada da Paraíba. Esse estado, o estado de Minas Gerais, está atrasando o pagamento do funcionalismo.
No Rio de E o Janeiro, Alckmin tem mantido. o judiciário caçou dinheiro para poder receber o salário do judiciário. Então, pronto. Então, são esses exemplos. A sua pergunta é o seguinte: e a crise? A crise é profunda, é incrível o ponto a que deixaram que isso chegasse, e eu fico temeroso porque quando eu vejo atitudes como estão sendo adotadas agora, de aumentar o espaço do consignado para os aposentados. Absurdo, absurdo. Isso é levar a um grau de endividamento ainda maior. É sacrificar pessoas que já estão absolutamente sacrificadas. Quando você vê o ministro Nelson Barbosa dizendo o seguinte, que como eles tiveram que pagar as pedaladas, que era uma burla, então devolver o dinheiro para os bancos públicos, agora estão dizendo, agora nós vamos pegar e emprestar o dinheiro do banco público. O problema do país não é dinheiro para ser emprestado, é a taxa de juros e demanda para que as universidades, como você bem conhece a questão do ensino, para que a alimentação... Nós tivemos uma queda do consumo de carne no ano passado no Brasil significativa. Então se trata de ampliar a demanda e se trata de diminuir o juro. E não de agora oferecer um crédito que vai fazer o buraco ficar ainda maior. E não podemos esquecer que nós somos 200 milhões de pessoas. Isso que eu acho que o político às vezes esquece. Nós somos a 7ª população do mundo. E aqui dar isso tem que dar para 200. Tem que tomar muito cuidado. Produzir primeiro para depois dar. E quando o governo dá, eu acho que dá para dar coisas, Duda, que sejam para responder uma situação de emergência, de miséria, se compreende. Mas quando você passa a fazer do ato de dar simplesmente uma transferência de renda que não cria nada novo, isso vira um populismo com interesse eleitoral e o país não cresce com isso. Então, tudo aquilo, se falar de programas de transferência de renda, 2 anos de inflação, a renda voltou a ser concentrada. Era muito melhor ter zelado para não voltar à inflação do que ter dado um dinheiro que você dá com uma mão e tira com a outra, e na hora que tira uma quantidade maior. O dinheiro circulando, eu vi, outro dia foi manchete do Estadão, uns 15 dias atrás, o dinheiro circulando em banco hoje é o mesmo de 2004. Regrediu a 2004. É um verdadeiro absurdo. E o perfil de renda voltando a ter um perfil de concentração. O que é a solução diante disso? Primeiro, aumentar a parceria público-privada. Não adianta achar que o governo vai voltar a ser um grande investidor. Tá certo? Eu tenho tentado fazer isso na própria Secretaria da Agricultura, aumentando. Eu gostaria de ter muito mais funcionários, mas nós não vamos ter. Eu gostaria de ter melhores equipamentos. Então eu vou buscar isso em parcerias que você possam desenvolver. E quando a gente apoia o pequeno produtor, você acompanhou, aqui vocês nos ajudaram divulgando, eu vim aqui falar sobre uma grande feira que nós fizemos em Lençóis Paulista, onde a TV Prevê é tão bem ouvida lá, que foi a Agrifam. Para nós, o pequeno, não é para ter uma atitude paternalista de bolsas, é para você criar incentivo e fazer ele ficar mais aperfeiçoado, melhorar a sua produtividade, para ele poder caminhar sobre as próprias pernas e não ficar dependendo do Estado. Arnaldo, como é que você explica? A agricultura hoje é o setor que vai melhor no país. Que fatores levaram a agricultura a ocupar essa posição? Primeiro, um incentivo e um apoio importante na área de inovação. A existência de institutos como nós temos o nosso Instituto de Agronomia, Zootecnia, a Embrapa, fizeram toda a diferença. Segundo, o setor ter buscado caminhar sobre a sua própria perna. Toda vez tem um debate grande sobre quando vai se anunciar o Plano Safra. Só que o Plano Safra, talvez poucos saibam, ele é responsável só por 30%, 35% do financiamento da safra. 30% é a partir de negociação, porque o sujeito quer comprar um trator, ele compra e a empresa do trator recebe depois em saco de milho ou de soja. Porque ele quer comprar um equipamento e depois, com o resultado da safra, ele paga. Ou o adubo ele negocia assim, ou o defensivo. Então, há todo um processo de negociação que o setor foi descobrindo. E o setor se autofinancia. Então, ter se liberado dessa dependência foi fundamental também para você poder fazer com que isso acontecesse. Terceiro fator, que não foi pelo amor, foi pela dor, foi a elevação cambial. Durante 5 anos se manteve um real sobrevalorizado, artificialmente,
em torno de 2,30 dólares por aí, e nós pagamos um preço altíssimo por isso, porque o resultado disso foi aumentar a importação. Quando você importa equipamentos, ótimo. Quando você importa sapato, perfumaria, brinquedos, outras coisas, aí bens de consumo durável, isso é destruir o país e exportar emprego. E quando o povo vai lá fora gastar muito dinheiro, aí acaba com o país mesmo, né, Hernando? A nossa conta turismo está com déficit de 6 bilhões de dólares ano que as pessoas levam para fora. E, por outro lado, tirou competitividade da nossa exportação. Agora o câmbio voltou a um patamar razoável. Essa semana baixou para 3,80, estava 4. Por aí, algo em torno disso dá competitividade às nossas exportações, inibe importação. Nós estávamos tendo uma entrada grande de borracha natural subsidiada do Vietnã. Então nós com isso estamos voltando a produzir a nossa borracha, que é aqui, da região ali, mais em direção a Novo Horizonte, você vai ali, Catanduva, chega em Rio Preto. Hoje nós temos o maior polo produtor de borracha, tá certo? E outras coisas mais. Pescado, eu comecei aqui falando de pescado. Sabe quanto é a nossa conta de importação de pescado? Duda, é impressionante. 1 bilhão de dólares nós importamos de pescado. Loucura. Portanto, num país como esse que poderia ter produção. Tira o bacalhau, que tem uma distinção, claro. Então pega nisso, o restante dá para produzir tudo aqui, não tem porquê. Bacalhau não temos, bacalhau aqui. Você pode ter alguma coisa assemelhada, até substituir. Mas os outros todos é aqui. Não tinha nenhum sentido fazer isso. Então, nós tivemos, por conta disso, razões do agronegócio, pesquisa, ter se criado um mecanismo próprio de financiamento e agora o câmbio que voltou a dar um alento aí. E o setor alcooleiro, Arnaldo? Aqui no seu programa eu trouxe dados, a gente conversou muito sobre isso e você tem percepção, Samuel aborda esse assunto, e a nossa região aqui, Bauru e todo o entorno, tem muita presença da cana. Crise danada, 5 anos, 40 usinas fecharam, hoje tem recuperação judicial, agora nós estamos vivendo um bom momento. O que aconteceu? Também pela dor, tá certo? Porque o governo, depois de ter mantido 5 anos artificialmente o preço do combustível, se estivesse liberando devagarinho, o impacto seria muito menor, tá certo? O governo que, com esse controle do combustíveis, matou a Petrobras, afora o descaminho, roubo, vergonha, que custou tanto, mas a Petrobras também teve um grande furo por conta disso, de ter segurado a gasolina. Agora que a gasolina diminuiu, a Petrobras tem uma outra prática. O que nós propomos? Equilíbrio, mercado, não artificialismo. Tudo que você faz artificial na economia, você segura uma hora, quando explode, ela vem de uma forma, vira uma barragem de Mariana. Tá certo? Era muito mais você ir soltando gradativamente, claro, dosando, você fazendo, e é assim na economia, isso é de uma forma dramática. O setor está melhorando, porque o etanol foi valorizado, o mercado internacional do açúcar melhorou e a questão cambial melhorou, então nós estamos vivendo um momento de alento para o setor sucroenergético. Vou dar uma notícia triste para você, telespectador. Essa entrevista vai ser curtinha porque o Arnaldo tem encontro com o governador Geraldo Alckmin em Dois Córregos, ele sai daqui, o governador já está chegando em Dois Córregos. Então, lamentavelmente, o Arnaldo vai prometer no ar aqui que no máximo 20 dias está de volta em Bauru para dar uma entrevista completa. Poxa, Duda, eu que agradeço muito, pena mesmo, né? Tinha tanta coisa para nós falar, nós combinamos aqui até um monte de alguns assuntos, tem perguntas. Um monte de perguntas. Vocês que participaram, mandaram perguntas, desculpe. O governador vai estar agora 1 hora em Dois Córregos, nós vamos acompanhá-lo, são algumas atividades do governo, algumas delas da Secretaria. Depois eu vou a Torrinha com ele também, inaugurar mais um programa lá aí no campo da cafeicultura. Queria te contar tudo isso, desculpem aqui. Obrigado, sempre tão bom, viu, Duda? Me permita fazer só uma coisinha final. Eu trouxe aqui um jornalzinho que eu quero lhe entregar aqui. Ele relata um pouco as coisas que nós fazemos da Secretaria. Ele é semanal. Eu recebo os e-mails seus todos lá. Se você, telespectador, tiver algum interesse e quiser mandar seus dados, e-mail, posso pedir, Duda? Claro. E remeter ele para nós aqui pela TV Prevê, eu terei muito gosto em mandar. Porque aqui é um relato das atividades para ser cobrado, hein? Não é para ficar
contando as coisas e tal. Mas receber sugestões, receber críticas, vou ficar muito feliz com isso. E cumprimentando a TV Prevê, que vai fazer, eu vi o Samuel anunciando, depois de 10 anos, a retomada do Carnaval ao vivo, hein? É verdade. Muito bacana, parabéns. Eu quero me permitir aqui, amigo que sou e tantos temos aqui, desejar a você que brinque bastante, se divirta no Carnaval, mas faça isso com muito cuidado, viu? Muito cuidado. Então, não deixe que a diversão vire um descontrole. Particularmente se beber, não dirigir, tá certo? Tomar cuidado para que isso possa agregar alegria, bem-estar para você e boas lembranças. Então, curta muito, com cuidado, para poder ter uma boa festa. Muito obrigado, viu, Duda? Daqui umas 3 semanas você consegue Vou voltar, com muito gosto. Vou. Está prometido. Está combinado e eu que agradeço muito. Né? Arnaldo, obrigado, viu? Bom, tá aí. Eu tenho um carinho especial pro Arnaldo e que acompanho o trabalho dele e realmente uma pessoa extremamente séria. Está fazendo falta lá em Brasília. Você vê que nós nem conversamos sobre problemas de Brasília, né? Que tristeza, né? Para onde vai até, eu tenho certeza que tem várias perguntas aqui falando de Brasília, viu? O nosso telespectador queria saber a opinião do Arnaldo, que hoje ele está na Secretaria da Agricultura. Mas quem que ficou no teu lugar como deputado? O Roberto Freire. Ah, o Freire. Nossa, que faz um bom papel pelo lá, amor de Deus. autêntico, correto, né? Tá bom. Bom, Arnaldo, Mais uma um vez. prazer ter você aqui. Viu? Obrigado, Tá? obrigado a todos. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Bom Carnaval. Tchau.